nele exultemos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande a tua fidelidade. Amém. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti, sob suas asas te acolherá, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer, teu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Amém? Vamos meditar na palavra? Que o Pai nos envie, o teu Espírito Santo nos conduza em toda a verdade. Assim diz a palavra em nome de Jesus. Neemias, capítulo 4, versículo 8, versículo 9 em diante. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram de todos os lugares que tornaram a nós, pelo que pus guarda nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus ao povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos o que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. Louvado seja Deus. Essa palavra nos fala, né? Lá no capítulo 1, que quando Neemias, ele procurou saber dos seus irmãos, né? Dos que sobraram, né? De Jerusalém. E Neemias recebeu a notícia que os seus irmãos estavam em estado de miséria, de humilhação, que os portões estavam fendidos de fogo, né? Esse era o estado ali de Jerusalém. E Neemias, ele chorou, ele jejuou, né? E pediu a direção do Senhor. Neemias, que era copeiro do rei. Neemias ali, porque a boa mão de Deus era com Neemias. Neemias teve ali também o apoio do rei. Só que a palavra do Senhor me diz, né, que nesse processo de levantar os muros, né, teve ameaça dos inimigos, mas Neemias, ele foi vitorioso. Aqui a palavra do Senhor diz que eles oraram a Deus. Louvado seja Deus. Eles colocaram as circunstâncias nas mãos de Deus. E aqui a palavra do Senhor diz que eles colocaram guardas de dia e de noite. Essa guarda que a gente tem que colocar de dia e de noite é a nossa comunhão com o Senhor, é a nossa obediência, é a nossa petição, é a nossa oração, é a nossa fé, segundo, né, a palavra de Deus, a fé em Jesus. É dessa forma que nós vamos ser vitoriosos. E Neemias, ele colocou guarda, não desfaleceu.
né? Ele foi vigilante, foi sóbrio. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Porque a ameaça dos inimigos era de fato se infiltrar, né? Acabar com eles e paralisar a obra, que era levantar os muros de Jerusalém, que era a restauração. Louvado seja Deus. Então, que a gente não pare a obra, que a gente não pare de buscar pela restauração, porque Deus é conosco. A boa mão do Senhor é conosco, para nos fortalecer, para nos orientar, para nos instruir, para nos proteger dos nossos inimigos, adversários e nos dar a vitória para glorificar o nome do Pai no Filho. E foi isso que aconteceu. Louvado seja Deus. Eles souberam das ameaças dos inimigos, colocaram diante do Senhor e o Senhor frustrou os planos dos inimigos. O Senhor dissipou, aqui a palavra do Senhor nos diz, louvado seja Deus, né? No versículo 13, a palavra do Senhor diz, pelo que pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus ao povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. Né? Neemias, ele fechou as brechas, colocou todo mundo ali em sobriedade, em vigilância, sóbrio. Louvado seja Deus, em nome de Jesus Cristo, levantou o povo. E ele se levantou animando o povo. Neemias se levantou exortando o povo para que lutassem pelos seus familiares, para que não desistissem pela sua família, para que perseverassem, para que não desanimassem. Louvado seja Deus, santo é o Senhor. No versículo 15, sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. Os inimigos, eles souberam que o Deus, o Todo-Poderoso, tinha frustrado os planos dos inimigos de Neemias e de todo o povo que estava levantando os muros de Jerusalém. Glória a Deus, foi o Senhor. Então quem peleja por nós é Deus. É Ele que faz o impossível. Ele que está na nossa retaguarda, nossa direita, nossa esquerda. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá a vitória. Amém, louvado seja Deus. Diante disso eles voltaram a edificar os muros de Jerusalém. Deixa eu te falar uma coisa, que neste dia você se levante, que neste dia você ganhe força da parte do Senhor e volte a levantar os muros. Restaure, busque pela restauração. Busque a força do Senhor, que é o Senhor que vai frustrar os planos dos inimigos. E aqui em 52 dias, os muros de Jerusalém foram levantados. O povo perseverou. Louvado seja Deus. Eles voltaram a edificar os muros de Jerusalém, porque o próprio Deus frustrou os planos dos inimigos. Toda a honra e toda a glória sejam dadas ao nome santo do Senhor. E um exemplo de perseverança, de confiança, de fé a gente tem em Lucas 18, né, que nos fala de uma parábola do juiz iníquo, né, que uma certa viúva, ela procurava um juiz iníquo que não temia nem a Deus, nem os homens, mas ela colocava constantemente a sua petição diante dele, para que ele julgasse a sua causa. E ele, por algum tempo, não queria julgar, mas depois ele disse, né, que ele não temia a Deus, não temia o homem, mas essa mulher que estava muito importunando ele disse que ia atender para que ela parasse de importunar. E assim ele atendeu, né? Ele julgou a causa daquela viúva. E a palavra do Senhor nos diz, no capítulo 18, versículo 7, a palavra do Senhor nos diz, versículo 5 em diante, a palavra do Senhor nos diz, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim,
não volte e me importune muito. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio, para com eles, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então, o Senhor quer que a gente persista, sejamos animados, encorajados, perseverantes e nos fortaleça, que a gente ponha guarda de dia, de noite, porque o Senhor é poderoso, o Senhor é glorioso e o Senhor já nos concedeu vitória em Cristo Jesus. Haverá restauração, haverá milagre, haverá em nome de Jesus Cristo vitória, porque Deus é o Deus que batalha pelos seus escolhidos e dá vitória, realiza sonhos, faz o impossível para glorificar o nome do Pai no Filho. Que neste dia recebamos força, vigor, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Engrandecido seja o Senhor. Pai, queremos te louvar e te agradecer por esta palavra de força. Obrigada, Senhor, porque o Senhor já frustrou os planos dos nossos inimigos. E o Senhor nos coloca, meu Pai querido, novamente, Pai querido, nos levantando, Senhor, para edificar os muros, Pai querido, para a restauração, para a cura, para a libertação, para a salvação, para a reconciliação, para a paz, para a união. Que famílias neste dia venham ser reconciliadas. Que todos os planos do inimigo contra famílias, filhos, casais, cônjuges, nós declaramos que foram frustrados todos os planos do inimigo em nome de Jesus Cristo. Porque a tua palavra diz, deixará o homem seu pai e sua mãe se unirá à sua mulher, e não serão mais dois, mas uma só carne, que Deus uniu, não separe o homem. O homem amará sua esposa como Cristo amou a igreja. Que o coração dos pais venha se converter aos corações dos filhos, e o coração dos filhos venha se converter aos corações dos pais, para que o Senhor não venha e fira a terra com maldição. A palavra do Senhor nos diz em Salmos 124, Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa os seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Ligamos na terra e ligamos nos céus, para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. E declaramos por terra todos os planos do adversário das nossas almas. Louvado seja Deus em nome de Jesus. Amém. Fique na paz, que essa palavra tenha edificado a sua fé. Não desanime, não desiste, não desista, e o Senhor te dará a vitória. Amém? O Senhor, Ele contempla a fé daqueles que buscam, daqueles que perseveram, daqueles que acreditam, em nome de Jesus. A palavra do Senhor nos diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que não se veem. A palavra do Senhor nos diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que se aproxima de Deus é necessário crer que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Fiquem na paz, em nome de Jesus. Engrandecido seja o Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Jesus Cristo nos dá saúde. Nenhum mal nos sucederá e praga não chegará à nossa tenda. Crê no Senhor Jesus, será salvo a tua casa. Amém? Fiquem na paz, em nome de Jesus.